E tudo certo, e hoje vamos falar da animação do Karate Kid. Rapaz, quem diria, tem uma animação, eu não sabia. Fiquei sabendo agora esses dias, acredita? Eu aproveitei e por curiosidade fui assistir. E agora eu vou falar o que foi que eu achei dessa animação. Porque eu não vi ninguém comentar dessa animação, não sabia nem da existência dessa animação. E como é que ela influencia no mundo, na franquia do Karate Kid. Será se ela é uma continuação dos filmes? Uma linha alternativa? Isso a gente vai descobrir agora. E assim, logo depois eu falo a minha opinião. O que foi que eu achei dessa série animada? Vamos lá, vamos nos situar primeiro. O que essa série é, na verdade? Qual é o contexto? De onde é que ela começa exatamente? Olha, primeiro nós tivemos o Karate Kid 1, o clássico, de 1984. Depois o Karate Kid 2, que pra mim não devia existir porque é muito chata, mas pelo menos o Karate Kid 2 tem uns elementos novos. Onde, por exemplo, apresenta a cidade em que o Sr. Miyagi nasceu. Não só são elementos novos, como tem uma certa importância na franquia. Até porque a gente vai ver mais desses elementos na série Cobra Kai. Mas que a história no Karate Kid 2 é chata, isso ela é. E o Karate Kid 2, ele é de 1986, 2 anos depois do primeiro filme. E depois tivemos o Karate Kid 3, de 1989. E é aqui que entra a nossa animação, pois a animação, a série do Karate Kid, foi lançada no mesmo ano do terceiro filme, 1989. Então podemos dizer que a animação seria uma continuação do 3? Olha, eu ia dizer que sim, mas pelo contexto da animação, ela parece muito uma continuação do Karate Kid 2. Essa vai ser a minha opinião com base nas pesquisas que eu fiz. Eu fui pesquisar e eu descobri que a série animada do Karate Kid foi produzida no mesmo ano que o filme Karate Kid 3, em 1989. Então, digamos que a série animada ela foi produzida antes do filme Karate Kid 3, certo? Só que o Karate Kid 3, ele lançou antes da série animada. Foi exibido antes. E depois é que foi exibido a série animada. Você tá entendendo? Isso é importante, esse ponto aqui. E tem um detalhe que eu reparei na animação. O Daniel San, o protagonista da história, em alguns episódios você vai ver que ele tá usando uma roupa muito parecida com a que ele usou em Karate Kid 2. Mas não é só por isso que eu acho que é uma continuação do Karate Kid 2, não. Tem outros elementos. Vamos só introduzir aqui o que se passa, o que acontece nessa série animada. Qual é a história dessa série animada? Eu fui assistir o primeiro episódio, eu não estava entendendo nada. O primeiro episódio se passa no Brasil, especificamente na Amazônia, porque quando se fala em Brasil só se fala em selva, bicho e índio. Porque é só isso que existe no Brasil. E eu sou suspeito para falar porque eu nasci e cresci na Amazônia convivendo com animais e índios. Ontem mesmo tinha um porco-espinho no meu quintal. Mas isso é só uma coincidência. Bom, mas o que acontece é o seguinte, eu tava me perguntando o que raios o Sr. Miyagi, o Daniel San e essa garota aí asiática, que é da mesma etnia do Sr. Miyagi, japonesa provavelmente, tá fazendo no Brasil, na Amazônia, no meio da Amazônia. O que raios eles estão fazendo ali? Mas calma aí, antes de responder essa pergunta, tem um detalhe bem interessante, eu quase ia esquecendo de falar. A abertura do anime. O anime tem uma abertura que já mostra uma prévia do que a gente pode esperar, né? E responde, de certa forma, parte da pergunta, por que eles estão na Amazônia, porque a abertura já apresenta o Sr. Miyagi, o Daniel San, tipo um clipezinho mostrando eles vivendo altas aventuras, como se fosse um esquadrão especial, que aparece até o Daniel San com uma moto. Aí eu, que diacho é isso? Isso é Karate Kid? Cara, isso é um jeito clichê dos americanos de americanizar a coisa. Eles fazem qualquer franquia parecer um esquadrão especial que resolve os problemas do planeta. Aí eu olhei assim, rapaz, que isso? É um Karate Kid meio Power Ranger, só faltava eles terem um Megazord. Mas beleza, isso de certa forma explica por que eles estão na Amazônia. Por alguma missão. O que missão é essa que eles estão ali na Amazônia? Eu não estava entendendo nada. Acontece que eles estão atrás de um artefato que foi roubado
da vila da menininha japonesa que está com eles. O nome dela é Taki Tamurai. Ela é da mesma região do Sr. Miyagi, de Okinawa. E eu demorei para entender quem é essa personagem, qual o envolvimento dela com a história, porque veja bem, o Sr. Miyagi, beleza, a gente conhece, o Daniel San também, mas essa personagem, ela é exclusiva da animação. Isso porque ela é essencial para a história. Como assim? Bom, como eu disse, os três estão ali em busca de um artefato que foi roubado da vila dessa menina. Foi roubado uma espécie de mini santuário, que dá para carregar no bolso, entendeu? E essa menina, a Taki, ela seria uma guardiã desse santuário. Ela representa o pessoal da vila. E o Sr. Miyagi, embora ele não pertença à vila dessa menina, e ele também não tem essa obrigação de guardião, ele sente que tem um dever de recuperar esse artefato de volta, já que pertence à região onde ele mora. Então ele vai na busca desse artefato mais por um senso de justiça, tipo, roubaram um objeto que é de suma importância da minha região, entendeu? E o Daniel San, por que ele tá junto? É porque, bom, nos filmes o Daniel San sempre considerou o Sr. Miyagi um pai. Então não é bem uma surpresa o Daniel San estar junto com os dois ali. Para mim só é uma surpresa a mãe do Daniel San deixar o filho dele andar com um velho aí correndo perigos ao redor do mundo. Mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe. Bom, o que acontece nesse episódio da Amazônia é que eles encontram umas tribos lá que possuem o santuário que eles estão indo atrás, né, o artefato que eles estão buscando. Então eles entram em conflito com uma das tribos e tem um cacique que ele é ambicioso e ele encontra o artefato e percebe que o artefato dá poderes. Aí é que entra o tchan da história. O artefato, o santuário, ele tem poderes. Que tipo de poderes? Bom, eu não estava entendendo direito, mas isso depende do usuário. É como se o santuário ele concedesse qualquer desejo, mas não é bem isso. O desejo ele é concedido de acordo com a personalidade da pessoa. Então, um exemplo. Se a pessoa tem uma certa arrogância, ela até consegue o poder dela, mas ela fica mais arrogante ainda. Ou seja, a pessoa consegue o poder, mas a personalidade dela é amplificada de acordo com os pensamentos ruins que ela tem. É um processo parecido com o dinheiro. Dizem que quanto mais dinheiro você tem, mais a sua personalidade será amplificada. Se você for uma pessoa arrogante, você vai se tornar mais arrogante ainda. Se você for egoísta, você vai se tornar mais egoísta ainda. Mas é claro que o dinheiro não só desperta esse tipo de sentimento, como pode também despertar o sentimento de altruísmo. Se você for uma pessoa boa, vai se tornar uma pessoa mais boa ainda, e por aí vai. Então perceba que é muito parecido com o dinheiro, depende do usuário. Depende da pessoa que está manipulando, operando aquele poder. Mas esse ponto do santuário eu demorei para entender, tá? Eu tive que ver outros episódios. A série não explica nada disso. Você tem que pegar as entrelinhas. Mas beleza, o cacique se aposta do santuário e com o poder do santuário ele é capaz de se transformar em uma onça pintada para poder derrotar seus inimigos. E no final eles derrotam o cacique. E aí, eles conseguem pegar o artefato, o santuário, de volta? Não, o santuário cai no rio e desce correnteza abaixo. Então a gente acompanhou por 20 minutos os heróis tentando recuperar esse artefato, mas eles perdem o artefato porque ele cai no rio. Aí eu pensei assim, ok, nem tudo dá certo na vida, vamos ver o próximo episódio, o que acontece, não é? No próximo episódio já aparece o trio em Hong Kong. Da Amazônia, eles vão para Hong Kong. Mas o que raios eles estão fazendo em Hong Kong? Procurando o santuário de novo. E eu fiquei assim meio confuso. Uai, eles não perderam o santuário em um rio lá da Amazônia? E assim, em Hong Kong? Bom, o santuário, de algum modo, foi parar em Hong Kong. É o que parece, a história não explica nada.
E isso foi me deixando confuso, sabe? Só sei que dessa vez o santuário tá com um comerciante lá, que tem umas crianças que ele cuida, e ele compartilha o poder do santuário com as crianças ficam super fortes. Enfim, isso depende da personalidade de cada usuário do santuário, né? De cada pessoa que vai usar o santuário. E nesse episódio eles enfrentam um mafioso que toca terror ali na vila, que descobre sobre o santuário, descobre que o santuário tem poderes e quer usar esses poderes ao bel prazer dele. Eles derrotam esse mafioso e o santuário vai pro ralo. Isso mesmo, mais uma vez o santuário se perde e vai pro ralo. Aqui eu já estava levando em consideração que esse trio, o Daniel-san, o Sr. Miyagi e a japonesinha, a Taki, são um trio de incompetentes, porque eles perdem o santuário lá na Amazônia e vão lá pra China para perder o santuário de novo, pelo ralo. Mas beleza, derrotaram mais uma vez o vilão e perderam o santuário novamente. E você vai perceber um padrão aqui. O episódio seguinte, mesma história. Eles estão atrás do santuário. E no final você já sabe, né? Eles vão perder o santuário de alguma maneira. O santuário vai parar em outro canto do mundo, de alguma forma, e eles só vão atrás do santuário. do santuário. Rapaz, eu só fui entender esse padrão no último episódio. Porque quando tava chegando lá pro 8º episódio, eu tava pensando assim, será se eles estão indo atrás de peças espalhadas ao redor do mundo? Mas se você levar em consideração que eles sempre perdem o artefato no final do episódio, aí você vai entender que na verdade é isso mesmo. Todo episódio eles vão atrás do artefato, eles perdem o artefato por uma extrema competência. São 3 episódios, tá? Que isso acontece. É muita incompetência. Eles perdem um artefato que vai parar em outro local do mundo e eles vão atrás. Cara, é muito ridícula a história. Muito ridícula. É um artefato que foi roubado da vila da Taki, da garotinha, e foi parando na mão de várias pessoas diferentes que acabam descobrindo o artefato e usam para proveito próprio. E aqui entra esse conceito novo nesse Karate Kid. Aqui nós temos um universo que tem poderes. Mas é claro, é uma animação infantil. Dane-se assim o que foi construído nos filmes. Aqui eles só aproveitam os personagens dos filmes e colocam em uma situação, um universo totalmente irreconhecível. É muita viagem e falta de criatividade ou muita restrição, porque é uma animação infantil, não pode ter nada pesado e ao mesmo tempo você precisa ter história para contar. Aí o pessoal força a barra e mete poderes em um universo que não tem poderes. Agora, com relação à animação, eu vou te falar uma coisa, eu gostei. A animação é de 1989, é antiga, mas é fluida, tá bom? A animação, o movimento dos bonequinhos é bem fluida, é dinâmica. A animação com certeza não te deixa entediado. É claro que você tem que dar uma colher de chá porque é de 1989, mas mesmo assim a animação é bem fluida. A animação que eu estou me referindo, tá? É o movimento do desenho. Ele é bem fluido. Agora eu vou entrar em outro ponto, que é a arte. A arte do desenho não, a arte é bem genérica, é uma arte muito comum dos anos 80, principalmente daquele estúdio Hanna-Barbera. Parece até que eu estou assistindo pela arte, né? Parece até que eu estou assistindo a animação da Hanna-Barbera, pela arte. Mas a animação não. A animação, os movimentos são bem superiores aos movimentos dos desenhos da Hanna-Barbera. E falando em arte, nós temos o Sr. Miyagi, tá muito bem representado aqui. Os traços ali tá igualzinho o Sr. Miyagi, com um detalhe, tá bom? O Sr. Miyagi, ele tem uma postura mais ereta, ele é mais alto do que no filme. Nos filmes, o Sr. Miyagi é mais baixinho e tem uma pancinha, tá? Aqui não, o Sr. Miyagi é ereto, saiadão. Eu gostei, e o dublador do Sr. Miyagi tá muito bom também, a dublagem tá muito boa. E eu assisti o desenho na versão original, a versão em inglês. Eu não assisti o desenho na versão dublada, mas a dublagem no inglês tá muito boa. A voz do Sr. Miyagi no inglês é bem parecida com a voz do Sr. Miyagi na versão original dos filmes do Karate Kid também. Falando nisso, eu vou dar uma olhadinha como é que tá
a voz do Sr. Miyagi na versão em português nessa animação? Pega o ritmo, Daniel-san. Acabei de ver a dublagem do Sr. Miyagi. Não tá boa, tá? Totalmente diferente da dublagem original. Até a interpretação da dublagem tá diferente. O Sr. Miyagi aqui, na dublagem, ele fala de um jeito mais bonitinho, filosófico, parecendo uma pessoa normal, só que cantando filosofia. Enquanto na dublagem original, em inglês, o Sr. Miyagi fala de um jeito muito parecido com a dos filmes. Até porque, para quem não sabe, o Sr. Miyagi, ele não fala fluentemente o inglês. Ele fala meio que tipo assim, Yoda. Tipo, Daniel-san, você dever lutar forte. Ele fala mais ou menos desse jeito, entendeu? Até mesmo no Karate Kid 4, a discípula do Sr. Miyagi critica a fluência dele no inglês, dizendo que ele fala mal o inglês. E na versão brasileira, coloca como se ele falasse bonitinho, como se ele fosse fluente na língua. Parece outra pessoa. Agora, nessa animação, com relação a todos os outros personagens, eu gostei da voz dublada em português. Gostei da voz dublada da Taki, ficou boa. Gostei da voz dublada do Daniel-san. Ficou muito boa também, dá até uma outra personalidade pro Daniel-san. Porque eu assisti a versão original dessa animação em inglês. E a voz da Taki é irritante. E a do Daniel-san, minha Nossa Senhora, é mais irritante ainda. A voz original deles, eles falam de um jeito que não parece natural, sabe? Uou, Sr. Miyagi, veja! Achamos o santuário! É mais ou menos desse jeito que ele fala, não tô brincando. Agora, na versão dublada, o Daniel-san tá falando de um jeito mais natural. Então sim, a versão dublada nessa animação ficou melhor. Ficou melhor. Exceto pelo Sr. Miyagi, que na versão americana, na versão original, tá melhor porque tá parecido com o Sr. Miyagi dos filmes. Muito parecido. E vou aproveitar que eu tô falando dos personagens e falar que eu gostei do Sr. Miyagi na animação. Eu acho que ele tá muito bem representado. E ele faz aquele papel clássico que ele faz nos filmes, né? Que ele auxilia o Daniel-san, passa conselhos pro Daniel-san. Muito parecido com o filme. Só tem uma diferença que esse Sr. Miyagi da animação, o cara é bom, bicho. O cara é bom. Esse Sr. Miyagi aqui, meu amigo, deram uma upada nele, porque o Sr. Miyagi aqui, meu amigo, é muito mais habilidoso, muito mais poderoso, e tudo ele resolve na base do karatê. Tem uma cena que o Sr. Miyagi tá perseguindo um garotinho de skate, e o Sr. Miyagi tá num carrinho de supermercado. O garotinho no skate é super habilidoso no skate. Passa por obstáculos difíceis, mas o Sr. Miyagi, meu amigo, faz milagre com um carrinho de supermercado. E qualquer coisa que o Sr. Miyagi pega, ele transforma numa arma. Aí tem um momento até que ele pega uma caneta e joga assim perfeito, como se fosse uma shuriken, e acerta um botão. Sem contar que pode vir animal, búfalo, ele domina, jacaré, ele luta, e nem mesmo o bote de uma cobra é mais rápido que os reflexos do Sr. Miyagi. Aqui eu já estava pensando que o Sr. Miyagi, na verdade, é uma entidade, uma espécie de deus, porque ele é imbatível, até que tem um episódio que a gente descobre a fraqueza do Sr. Miyagi. A avalanche de pedra. Isso mesmo, a fraqueza do Sr. Miyagi é a avalanche de pedra. Tem outro episódio também que acontece a avalanche de pedra e ele é pego. Mas parece que depois do avalanche de pedra, o pessoal da produção pensou, não, vamos dar uma enfraquecida no Sr. Miyagi porque ele tá muito bonzão. E realmente, alguns outros momentos, o Sr. Miyagi tropeça ou falha em alguma coisa só para dizer que ele não é perfeito. O que eu acho um pouco mais justo, porque ninguém é perfeito, então isso de certa forma tira um pouco a humanidade do Sr. Miyagi. Mas isso é um pouquinho consertado nos últimos episódios. Eu acho engraçado que o Sr. Miyagi, ele resolve tudo na porrada, né? No karatê. Essa série mostra que não tem nada que não possa ser resolvido no karatê. Tem uma cena que uma moça cai do alto de um prédio, uma coisa assim, e aí o Sr. Miyagi tá passando de carro e ele dá um karatê na porta, assim, um golpe na porta, e de algum modo esse golpe de karatê que o Sr. Miyagi deu na porta abre o porta-malas do carro onde a mulher cai.
Rapaz, isso não tem lógica nenhuma. Sem contar que os personagens dão saltos enormes, que foge da lógica também. Mas é só para você entender o nível de lógica da série e também, em algumas situações, o roteiro facilita muito o trabalho dos personagens. Como nessa cena que o Daniel San, ele salva uma mulher pendurado num guindaste e aí ele aterrissa certinho em uma caminhonete que está dando ré, carregando feno. E isso suaviza o impacto da queda. Assim, uma coisa com relação ao Daniel San. O Daniel San, na série animada, não tem nada a ver com o Daniel San que conhecemos nos filmes. Tanto na aparência quanto na personalidade. Olha aqui, ó. O Daniel San, ele é brancão, dos olhos azul. Sendo que nos filmes, ele é um moreno claro. E a personalidade do Daniel San totalmente diferente, nada a ver. Então ele não tem nenhum aspecto que me lembra o Daniel San do filme, a não ser a faixa na testa que ele fica usando. E curiosamente ele usa o tempo todo a faixa. Ele não tira pra nada, nem pra dormir. É como se a faixa fosse a única identidade que sobrou do Daniel San do filme. Tipo... é a identidade dele, ele não pode tirar a faixa. Então você vai ver o tempo todo na série animada o Daniel San com a faixa, mesmo para dormir. Nos filmes, o Daniel San só utilizava a faixa em eventos especiais, como em um torneio, por exemplo. Mas voltando para a animação, e com relação a Taki, como eu falei, é uma personagem exclusiva da animação, mas eu fiquei pensando assim, será se o Daniel San tem algum rolo com a Taki? Ou pretende ter? Bom, a resposta é um tanto clara. Ele não tem um rolo com ela, mas ele pretende ter. Isso só é perceptível em um episódio, quando o Daniel San ele fica com ciúme de um cara que a Taki tá interessada. É um astro de cinema. Aí o Daniel San fica com ciúme. Mas isso é um tanto sutil, porque o astro do cinema... ele supõe que o Daniel San seria o namorado dela. Aí ela responde, não, ele não é meu namorado, ele é como um irmão. E aí, quando ela comenta isso, o Daniel San ele se senta e repete a frase que ela falou, como um irmão. Isso dá a entender que o Daniel San não gostou do comentário dela, como se esperasse algo a mais por parte dela. Mas esse possível interesse amoroso entre os dois só acontece nessa cena. De resto, eles não têm praticamente nenhuma interação ao longo da série. Você entendeu? Nenhuma interação intensa, nada do tipo. O Daniel San praticamente ele não conversa com a Taki. A série também tem aquela pegada de lição de moral em cada episódio, com parentes se reconciliando e admitindo que estavam errados. Oh, desculpe, filho, eu realmente estava errado no que eu fiz. Me perdoe. E aí se abraçando, e logo em seguida um finalzinho feliz com o Daniel San fazendo novos amigos. Ah, vamos brincar agora. E todo mundo rindo porque tudo acabou bem. Não é nada muito meloso, mas é clichê. Bem coisinha dos anos 80 e 90. Ah, e apesar da animação ser fluida, eu esqueci de falar de uns detalhes. Você vai ver alguns defeitos na série, tá bom? Por exemplo... essa cena aí do Sr. Miyagi correndo em pleno ar. Aí você lembra que no começo eu achava que o Sr. Miyagi era uma espécie de deus, uma entidade? É por causa dessa cena aí também. Mas tá na cara que é só um erro de animação e eu vou te falar, nesse mesmo episódio ainda acontece outro bug na animação. Eles estão andando na rua e aí dá uma espécie de travamento, parecendo um erro da Matrix, mas eu só percebi esses erros nesse episódio. É o 4º episódio. Ainda com relação à animação, deixa eu ver, um outro erro que eu percebi também é que eles reaproveitam sons. Por exemplo, tem uma cena que tem uma tribo lá dançando, cantando e rindo, fazendo uma espécie de ritual. E aí você vai ver o mesmo som se repetindo várias vezes. A produção de som foi meio preguiçosa aí, mas como eu disse, a parte que eu gostei desse desenho
é a animação, os movimentos do personagem, eles são fluidos. Nisso aí fica meu elogio. E agora eu vou mencionar alguns episódios que eu achei um tanto estranho, mas que a gente pode aprender alguma coisa com eles. Tem um episódio em particular que eu gostei, pra tu ver como a série ela não é tão boba assim não, tá? O terceiro episódio, se chama Cidade Natal, uma coisa assim. Nesse episódio, como sempre, o trio, Sr. Miyagi, Taki e Daniel-san estão procurando o santuário, o artefato. E o Daniel-san, ele tá na cidade natal dele. E é quando ele encontra num parque uma menina que ele gostava quando ele era mais novo, a Tina. E presta atenção nessa história porque isso aqui vale ouro. Assim que ele vê a Tina, ele se aproxima dela para poder conversar. Aquela conversa provavelmente do tipo, Tina, você aqui, quanto tempo? Só que a Tina está com o namorado dela, que já chega empurrando o Daniel-san. Já chega agredindo. É aquele típico namorado valentão, agressor. E nesse instante, a gente vê um flashback. O que foi que aconteceu no passado, por que o Daniel-san não tá com a Tina. E aí mostra o Daniel-san mais novo, com a Tina também mais nova, os dois saindo juntos, se divertindo num parque, dois jovens se conhecendo, e presta atenção como é que foi que a Tina conheceu o namorado violento dela atual. O Daniel-san sabe muito bem porque ele estava lá no dia. O Daniel e a Tina iam entrar em um brinquedo, até que, de repente, o valentão chega e simplesmente empurra ele e faz a seguinte declaração: ela é minha garota. E aí, ele entra no brinquedo e senta do lado da Tina. Embora a Tina tenha feito uma cara de que não gostou da atitude, ela também não fala nada e deixa o valentão sentar do lado dela e curtir ali o passeio no brinquedo. Olha só que romântico. E foi assim que a Tina conheceu o seu atual namorado, que é um valentão. Guarda essa informação. Guarda isso aqui que é muito importante. E o Daniel-san, coitadinho, teve a sua primeira frustração, perdeu uma potencial namorada, uma garotinha que ele estava conhecendo, simplesmente porque foi empurrado pelo valentão. Mas vamos voltar para o presente, que é quando o Daniel-san está lá discutindo com o valentão de novo, na frente da Tina. O Daniel-san não fez nada, o valentão só chegou empurrando ele mais uma vez, com ciúmes porque ele estava próximo da namorada dele. E nesse empurrão, o Daniel deixa cair um papel. O valentão pega o papel e ele percebe que o papel é importante para o Daniel-san e distrai o Daniel-san e foge com o papel. Bom, mas o que tem nesse papel? Esse papel contém pistas da próxima localização do santuário. Então, é um papel que está servindo ali como um guia para o Daniel-san. Só que o valentão não entende isso, não sabe para que serve o papel. A única coisa que o valentão sabe é que parece que o papel, o que está escrito no papel, vale um certo dinheiro. E aí o que o valentão faz? Ele pede para Tina se encontrar com o Daniel e se aproximar dele como se fossem flertar ou reviver os velhos tempos. Então a Tina se aproxima do Daniel apenas para manipular ele e tentar conseguir alguma informação sobre o papel, ou seja, por que o papel parece ter um certo valor. Então os dois vão se aproximando, o Daniel até pergunta, nossa, como é que você foi ficar com um cara como esse? E o Daniel é todo inocente, ele não percebe uma coisa bem simples. A Tina escolheu ficar com aquele vagabundo porque ela quis. Mas o Daniel-san é jovem e inocente como todo jovem inocente. Mas vai guardando essa informação. E a Tina tá lá, manipulando o Daniel-san até descobrir o verdadeiro valor daquele papel. E aí a Tina descobre que, na verdade, o papel é um guia que leva até o santuário, que tem poderes. E aí sim, um artefato que tem poderes deve valer muito dinheiro. Ao descobrir isso, a Tina não pensa duas vezes, rouba o artefato da mão do Daniel-san e corre de volta para os braços do namorado valentão e bandido e mafioso e trombadinha. Ou seja, mulher de bandido, né? Mulher de bandido. O que a Tina quer é segurança e dinheiro, não importa de onde ele venha. Então ela tem todo esse jeitinho de boazinha, de vítima da situação,
Mas ela teve escolhas e escolheu o pior caminho. Aí você pensa, mas ela foi influenciada pelo namorado. É esse pensamento que me dá raiva. Mas daqui a pouco eu respondo isso. O episódio prossegue com a turma do Daniel San tentando recuperar o artefato de volta. Aí tem aquela situação que a Tina finalmente reconhece que o namorado dela está passando nos limites das atitudes, mas ela não larga dele, só larga dele porque o próprio namorado dá um empurrão nela, porque ele quer ainda se apossar de qualquer jeito do artefato, do santuário, porque o namorado dela só se importa com o dinheiro. Aqui a gente percebe que o namorado valentão dela não tem nenhum apego por ela, só se importa com ele e com o dinheiro que ele pode ganhar vendendo o artefato, o que é muito comum, tá? Todo valentão, a pessoa agressiva, ele não é apegado à namorada de fato. E aí ele entra numa espécie de luta corporal bem fraca com Daniel San, e no meio dessa briga eles perdem o artefato de novo, que sai voando por um balão. Exatamente como todo episódio termina, eles perdendo o artefato e tendo que ir atrás do artefato no próximo episódio. Bom, o que eu quero dizer aqui com relação a essa pequena história? Lembra que eu falei como a Tina e o namorado dela, Valentão, se conheceram? Pois é, ele se conheceu com o Valentão empurrando o Daniel San e a Tina simplesmente deixando ele entrar no carrinho e a partir dali os dois namoram. Foi assim que ela conheceu o namorado agressivo dela. Ela sabia que o rapaz era agressivo antes de namorar ele. Isso aqui é um retrato do que acontece quando a gente vê nos noticiários: mulher, coitada, foi espancada pelo namorado. Como os homens são monstros. Temos que criar leis mais rigorosas para os homens. Certo, aqui eu vou apresentar um lado óbvio que ninguém comenta, é uma coisa impressionante. Geralmente, as digníssimas que sofreram uma violência doméstica sabiam, antes de namorar, que o parceiro era violento. Sabiam disso. Exatamente como a Tina. Ela viu o Daniel San sendo empurrado, humilhado como se não fosse nada. Provavelmente o Daniel San pagou ali as coisas para ela no parque. E mesmo assim, ele foi empurrado na frente dela. E ela mesmo assim deu uma chance para um valentão totalmente intrometido que praticamente toma ela à força. Literalmente ele não usou a força contra ela. Usou a força com o Daniel, que estava com ela. Mas em todo caso, ela não faz nada. Simplesmente deixa o valentão sentado do lado dela. E a partir dali eles namoram. Rapaz, o que eu tô querendo apresentar aqui, muitas dessas digníssimas que sofrem uma agressão, elas são responsáveis por suas escolhas. O homem geralmente chega na mulher, aborda a mulher, passa aquela cantada, mas é a mulher quem escolhe com quem vai ficar. Aí lá vem a pessoa, conhece o namorado numa situação dessa e depois lá na frente está reclamando. Meu namorado me bateu, olha, por que será? E também tem uma conversinha que eu fico enojado, é tipo assim, aquela pergunta clássica, né? A mulher está sofrendo um certo abuso, o pior acontece, ela finalmente termina a relação, porque provavelmente aconteceu uma tragédia, ela sofreu uma agressão bem forte, e aí as pessoas perguntam, mas por que você não terminou com ele antes? É porque... Rapaz, é uma resposta toda confusa. É porque tem um ciclo, tinha momentos bons, a gente não tem certeza, e é aquela narrativa de vítima, sabe? Mesmo quando você tem todos os sinais, quando você poderia mudar o destino daquela situação mais grave, a pessoa recebeu muitos sinais antes e durante o relacionamento. Tem um estudo que foi feito, um estudo acadêmico que foi feito lá no estado da Carolina do Norte, lembrei agora, que diz que 79% das mulheres que morreram por causa de agressão, 79% já sofreram abusos antes de morrer. Entendeu? Antes de acontecer o pior, antes de morrer, elas já foram abusadas antes. Aí fica aquela pergunta, por que não terminou? Por que não separou? E olha, eu vou te falar uma coisa que eu percebi também que é tenebroso. Parece que elas têm uma preferência por cara agressivo.
Quando o cara é agressivo, elas ficam apaixonadas. E ainda por cima ficam mais submissas e apegadas ao parceiro. É uma coisa impressionante, mesmo que o parceiro seja feio. Eu comecei a reparar nisso, que as digníssimas gostam muito de escolher um homem agressivo. Lembram do caso do rapaz que deu 61 socos na namorada no elevador? Pois é, ele recebeu mais de 1.500 cartas de mulheres apaixonadas por ele. Eu também vi esses dias um caso de um cara que ele colocou no perfil do Tinder, foi um teste social. No perfil do Tinder, ele colocou que tinha antecedentes criminais por agressão doméstica. Rapaz, o perfil desse cara fez sucesso depois. Só foi ele colocar essa informação no perfil. É uma coisa impressionante e mostra como a sociedade é doente. E eu não vejo a mídia falar disso, entendeu? A mídia não apresenta esse outro lado. Então nós temos essa situação que é apresentada num desenho. Olha só, quem diria? Quem diria que eu ia ver uma situação dessa num simples desenho infantil do Karate Kid? A situação que é apresentada no desenho, a digníssima conhece seu namorado, sabendo claramente que ele é agressor, e aí ela tem um relacionamento tóxico com ele. Ele não deixa de ser agressor e não deixa de ser abusivo por causa disso, ele continua sendo abusivo, mas mesmo assim, mesmo ele escolhendo o dinheiro ao invés dela, ela não larga do pé dele. É impressionante. É como se elas ficassem atraídas pelo mal. E uma coisa engraçada é que parece que quanto mais o cara é agressivo, mais bonita é a namorada dele. Se fosse eu no lugar do Daniel San, ao entrar no brinquedo eu fosse empurrado, que nem aconteceu ali com o Daniel San, provavelmente eu ia pra cima do cara. Por ele ter me empurrado, tá bom? É uma coisa minha, por ele ter me empurrado. Agora vamos supor que ele chegasse bem assim, sem me empurrar. Inclusive, eu recomendo que os homens tenham essa atitude, tá? Observem essa situação. Imagina que um cara chegou na sua namorada ou a moça que você tá flertando na sua frente e aí passa uma cantada nela ou então tenta puxar ela um pouco para a direção dele e aí você tá lá, só observando o cara dar uma cantada na sua namorada na sua frente. O que eu recomendo para os homens nesse momento é observe a reação da sua parceira. Observe como ela vai reagir. Se a sua parceira não der um fora no cara naquele momento, então ela não presta para namorar e pode sair tranquilo, deixa ela com outro cara, que você se livrou de um problema e agradeça. Agora, se acontecer, que nem aconteceu na animação, presta atenção, Daniel San, ele foi empurrado. Se você parar para prestar atenção, eu posso dizer que o Daniel San, ele teve uma postura melhor do que eu teria. Ele teve uma postura boa aqui. Presta atenção, o Daniel San, ele foi empurrado. Ele poderia muito bem revidar imediatamente aquele cara. Mas o que o Daniel San, ele faz? Ele observa primeiro. O valentão simplesmente senta do lado da menina com quem ele estava flertando e parece que, ao ver que a menina não tem nenhuma reação, não fala nada, o Daniel San também fica sem reação e simplesmente deixa os dois ir embora no brinquedo. Cara, a atitude do Daniel San não é o que eu faria. Por incrível que pareça, ele estava corretíssimo, porque a reação de todo homem nesse momento aí provavelmente seria dar um empurrão no cara de volta, né? Mas só que quando o Daniel San cai, ao invés de revidar imediatamente, ele observa que a garota com quem ele estava simplesmente não fala nada, não reage e deixa o cara sentar ali. E o Daniel San fica lá, sem reação, até porque, de fato, ele não tem um motivo para reagir. Pior que ele não tem, cara. Ah, mas ele recebeu um empurrão. Mas veja bem, o simples fato dele não ter reagido ao empurrão fez com que ele visse o verdadeiro caráter da menina com quem ele estava se relacionando. E ao longo desse episódio, você vai ver também que a menina lá com o namorado valentão dela, ela também entrou pro mundo do crime. Ela faz assaltos juntamente com o namorado. E aí entra aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Ah, mas ela faz isso porque ela recebeu a influência do namorado.
negativo. Desde pequena, a bichinha já gostava do mal. Não é à toa que ela deixou o cara violento sentar próximo dela sem falar nada. E ainda por cima, aceitou namorar com ele. E tá com ele até hoje. E ainda bem que o Daniel San não reagiu quando o cara empurrou, porque assim ele teve a chance de ver o verdadeiro caráter dela. Então tá aí o meu conselho para vocês, senhores. Não fiquem se enfiando em porrada para defender a sua parceira, principalmente se ela não tiver um caráter de uma pessoa que merece ser protegida. Agora, se a Tina tivesse falado alguma coisa, reagido, no momento em que o valentão sentou do lado dela, se ela tivesse se manifestado, se sentindo incomodada, aí sim o Daniel San teria um motivo para reagir. Porque, embora o namorado dela seja um agressor, ele não usou a força para tomar ela. Ela escolheu ele porque ela quis. Quem sofreu a agressão foi o Daniel San. Não uma, mas 2 vezes. A Tina presenciou o namorado dela agredir o Daniel San 2 vezes por nada, de forma injusta, mas mesmo assim, ela ainda preferiu o agressor. Tanto na fase da puberdade, quanto na fase um pouco mais velha. Olha, uma coisa interessante. Outro dia, eu vi em um órgão público uma mulher que ela foi provavelmente espancada. Ela tinha sinais claros ali de espancamento. Mas estava muito arrebentada a mulher, de verdade. Numa situação dessa, a gente até evita olhar nos olhos da pessoa, né? Porque ela está constrangida. E por isso eu evitei olhar. Só que teve um momento que ela passou de costa. Aí eu vi as costas dela, cheia de tatuagem. Olha, e na minha experiência pessoal, toda pessoa que eu vi com tatuagem é uma pessoa que tem uma tendência rebelde, tá bom? Então, eu senti pena da moça que eu vi toda espancada, não depois que eu vi as tatuagens. As tatuagens não confirmam, mas servem como uma espécie de indício. Se ela tinha aquelas tatuagens todas, imagina o namorado. E aí entra aquela questão da escolha mais uma vez. As mulheres têm que ser responsáveis pelas escolhas que elas fazem. E não querer culpar todos os homens, já que uma boa parte preferem os homens agressivos. E a animação retrata isso muito bem. É impressionante. Eu não esperava isso num desenho infantil. Bom, por mais que eu tenha achado esse episódio realista, teve um episódio, aliás, outros episódios que eu não achei tão realista assim. Tem um episódio que o trio Daniel San, Sr. Miyagi e Ataki entram em um barco pesqueiro que tem um capitão. E aí eles querem aproveitar a viagem desse barco para poder perseguir uma baleia que engoliu o santuário, o artefato. E a baleia... Eu não vou entrar em detalhes, mas a baleia está com poderes. Mas não vem ao caso. O que eu achei interessante é que nessa tripulação, né, das pessoas que estão ali no barco, tem um capitão e tem a filha do capitão, que é uma adolescente jovem, bonita, loira. E o Daniel San até acha interessante ali, fica interessado na moça, sabe? Mas o que me deixa entender é que a moça também fica interessada no Daniel San. Tem até um momento que o Daniel San tá num quarto ouvindo música e aí chega a moça jovem, loirona lá e fala: "Ah, você está ouvindo uma música?" Aí responde algo do tipo: eu estou. O que está fazendo aí parado? Vamos dançar?" Aí começam os dois dançar ali. Eu acho meio constrangedor essa cena, né? O jovem do Karate Kid dançando ali. E é meio... Eu acho engraçado eles dançando. É isso que eu queria... É isso que eu queria comentar. E eu falei também que esse episódio não é muito realista, porque você vê ali 2 jovens, no calor dos hormônios. Aí eles vão dançar, meu amigo, é irreal isso aí, entendeu? O que 2 jovens iriam fazer num convés sozinho, na minha opinião, é outra coisa, entendeu? Que seria mais interessante do que ficar fazendo essa coisa ridícula aí, dançando os 2 sozinhos, sabe? Não, é irreal isso aí. Pensa comigo, você, jovem, adolescente, você, homem,
Tu ia mesmo ficar perdendo tempo dançando quando tem uma loira bonita com você sozinha no quarto? Não, né? É só uma observação minha que você vai ver que em certos momentos eles têm comportamentos irreais. Mas no geral, o que eu achei da animação? Olha, como eu falei, a animação ela é fluida, a arte é muito genérica, falta identidade na arte e também a animação, é claro, é um tanto infantil, não serve pra mim. Desde criança eu sempre tive um gosto mais maduro para animação, um gosto mais apurado, nunca gostei de animação infantil, mas eu acredito que essa animação ela tem um mínimo para não soar tão ridícula para uma criança, entendeu? Muitas das animações que tinha na minha época, a maioria, a grande maioria esmagadora, principalmente de heróis, aliás, 100% as de heróis, como é o caso dessa daqui, eu achava ridícula, tá bom? 100% da minha época. Com exceção dos animes. Os animes, eles não tinham restrição, e isso era bem legal. Mas pegando só o parâmetro das animações americanas da época, essa daqui até que tá no molde legal, entendeu? Não hoje. Não serve pra você que é adulto, não serve pra você que é fã do Karate Kid, até porque a abordagem aqui é totalmente diferente. Só utilizam os personagens mesmo. Eu me surpreendi com a dinâmica da animação. É uma animação bem fluida, o tempo todo está acontecendo uma coisa diferente. Sai de uma cena, já está em outro cenário. E também não é uma animação boba, como aquelas lições de moral escancarada. Tem aquelas liçãozinhas de moral sim, mas tem umas lições interessantes, como autocontrole acima da força. O Sr. Miyagi, ele enfatiza isso bastante durante a série, a animação, algo muito parecido com o Sr. Miyagi do filme. Também tem umas lições de respeito a culturas diferentes, já que eles viajam pelo mundo. Uma mensagem também de responsabilidade coletiva, já que o artefato que eles tanto buscam é parte de uma nação, então a busca deles se trata também de um dever moral e espiritual, já que o artefato é um objeto sagrado. E uma lição que eu achei interessante, eu até comentei sobre isso, é aquela situação que, lembra que eles sempre perdem o artefato no final do episódio? É de uma incompetência absurda. Eles sempre acabam perdendo o artefato de alguma maneira, ou cai no mar, ou voa longe com os balão, e aí eles têm que ir atrás de novo do artefato. Pois é, lembra disso? Aqui nós temos a lição da persistência mesmo sem recompensa imediata. Eles falham, perdem o artefato, recomeçam e mesmo assim continuam. A série, ela normaliza a ideia de fazer o certo mesmo quando não dá resultado rápido. Rapaz, eu me identifiquei com essa lição. Então é só essa mensagem, continua o que você está fazendo, persista, só não se iluda em coisas que você tem poucas chances de conseguir. Persista, mas seja realista. A série animada do Karate Kid teve apenas 3 episódios, uma temporada, justamente porque foi considerada um fracasso. Também ela não segue nada parecido do que foi apresentado nos filmes. Mete ali questão de poder e o trio se torna um grupo de aventureiros em busca de um artefato sagrado e eles são de uma incompetência absurda porque encontram esse artefato em 13 vezes, porque são 13 episódios, e nas 13 vezes eles perdem esse artefato. Rapaz, vai ser incompetente assim na China. Nada contra os chineses, tá? É só uma força de expressão. E um fato interessante sobre a série animada do Karate Kid é que ela não é considerada canônica. Tanto a Sony quanto o Cobra Kai ignoram completamente os eventos da animação. Também pudera, né? A animação tem uma pegada totalmente diferente do universo do Karate Kid. Parece um universo alternativo, na verdade. E eu só assisti essa animação porque, para quem não sabe, eu dei início a uma série de vídeos falando sobre todos os produtos audiovisuais do Karate Kid. E aí só ficou faltando falar dessa série animada. E para quem está chegando agora no canal e não me acompanha, eu já falei de todos
as obras audiovisuais do Karate Kid. É só ver aí embaixo. E também conferir na playlist. E é isso, essa é a minha opinião sobre Karate Kid, a série animada de 1989. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você também achou que essa animação viajou na maionese ao colocar na história poderes sobrenaturais e buscas intermináveis por um artefato perdido que se perde sempre. Comente aqui, eu gostaria de saber. E, gente, antes de eu encerrar o vídeo, só tem uma coisa que eu gostaria de falar. É um assunto sério. Eu quero aproveitar que é um assunto que encerra tudo que eu falei sobre Karate Kid para homenagear, não é uma pessoa, mas é um ser. É que no momento em que estou fazendo essa gravação, está correndo em todos os noticiários um evento brutal que aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026. Um cachorro chamado Orelha foi brutalmente morto por 4 adolescentes que mostraram um comportamento bem psicopata. É claro, levando em consideração a forma que o cachorro foi morto. E, na minha opinião, esses adolescentes não deveriam viver em sociedade, justamente por provavelmente serem psicopatas. Psicopatia não tem cura. E eu não quero apelar de que, se deixarem solto, eles vão matar pessoas de verdade. Não quero apelar para isso. Eu quero, na verdade, que eles sejam punidos devidamente, uma punição severa, correspondente à atitude severa que eles tiveram com o cachorro inocente. Então, o recado que eu quero passar é que a justiça brasileira pare de ser branda. Eu sei que foram adolescentes que fizeram isso, mas olha só o nível da besteira que eles fizeram. Então, justiça brasileira, para de ser banda, vocês são brandos demais. Todo mundo está cansado de saber disso por causa de crimes hediondos que foram cometidos em diversas situações. Aí, o que seria um cenário de prisão perpétua, a pessoa pega menos de 20 anos só. Ou então, deveria ser presa, como por exemplo, o caso do rapaz que cerrou as pernas do cavalo. Ele nem foi preso, foi liberado. Então você vê que a gente teve casos brutais anteriores. E eu francamente espero, pelo menos, que esses adolescentes sejam punidos severamente. Mas quem merece culpa nesse caso também são os pais, com certeza, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vi a seguinte informação nos noticiários, que os pais estão ameaçando quem está denunciando os filhos que fizeram o ato com o cachorro. Então você vê aí que tem uma passada de pano dos pais para esse comportamento horrendo, para esse comportamento monstruoso. Pois é, pais, vocês estão contribuindo para criar uns monstros. Mas o recado fica mais para a justiça brasileira. Eu espero que a morte do cachorro Orelha não tenha sido em vão. Que a morte dele ajude, principalmente a justiça brasileira, a criar finalmente consciência e a punir de verdade quem comete esse ato de monstruosidade com um ser inocente. Fica aqui a minha homenagem ao cachorro Orelha e principalmente que sua morte não tenha sido em vão. E eu torço para que a justiça seja feita, seja por parte do governo, ou seja por parte de qualquer outra forma. Uma situação dessa não pode sair impune. Mas aqui eu vou ter que ser sincero. Você esperar justiça por parte do governo brasileiro, pode esquecer. Apesar do crime brutal, a justiça brasileira já mostrou que é ridícula, não tem senso de justiça. E eu falo isso com base no caso do índio Galdino, onde 5 jovens atearam fogo no índio enquanto ele estava dormindo no ponto de ônibus. Isso ocorreu em 2001. Detalhe interessante, a maioria dos jovens, 4 deles, que eram 5, né? A maioria deles era maior de idade, tinham 19 anos. E por serem maiores de idade, eles foram condenados a 14 anos de prisão. Mas como a justiça brasileira é ridícula, chega a ser uma palhaçada, eles só ficaram algo em torno de 3 a 7 anos de prisão e ainda depois que saíram, ocuparam cargos
públicos bons ganhando ótimos salários, uma média aí de R$15.000. Então só analisa 5 jovens que tacaram fogo em um indígena e que se deram muito bem na vida, e depois também teve o rapaz que cortou as patas do cavalo. Nenhum deles foi devidamente punido. Então, dessa premissa você já pode ter certeza, não vai acontecer nada com esses jovens. Se depender da justiça brasileira, não. Os outros jovens eram de maior, no caso do índio Galdino, e ainda assim se deram muito bem na vida. Imagina no caso desses jovens que são de menor e mataram um cachorro. Mas eu espero que aconteça o de pior para esses monstros que fizeram isso com o cachorro orelha. E eu vou ter um prazer enorme em saber que o de pior aconteceu com esses monstros. Mas já adianto que, com base na história do nosso Brasil, eu não tenho esperança ou expectativa por parte da justiça brasileira. Ela vem fazendo um serviço muito incompetente por muitos anos. Muitas leis é muito bonito no papel, mas na prática a lei não funciona. Ela provou que não funciona. Eu espero realmente um final satisfatório para o caso do cachorro orelha, mas realmente sem expectativa por parte da justiça brasileira. O povo brasileiro está cansado de impunidade para crimes monstruosos como esse. Então vamos todos mandar esse recado para o governo: pare de ter leis brandas e passe a funcionar de verdade. As nossas leis são tão ridículas que um adolescente de 16 anos pode votar para escolher o presidente do país, mas não pode sofrer uma punição para um crime bárbaro. É ridículo, é contraditório demais essas leis. Fica aí registrado a minha indignação com esse caso. Chega de impunidade para monstro. E orelha, do fundo do meu coração, eu espero que, onde é que você esteja bem e no local justo, um local justo e muito diferente dessa terra amaldiçoada, com leis brandas e ridículas, chamada Brasil.